Nosso convidado de hoje é advogado, ex-vereador e um personagem importante da história recente de Santa Fé do Sul. Sua trajetória começou ainda muito cedo. Como prefeito, eu vou explicar essa história. O prefeito mais novo que Santa Fé do Sul já teve. Passou pela política antes de ganhar destaque na advocacia, atuando em casos de grande repercussão. Hoje vamos revisitar essa história, conhecer seus bastidores e entender as decisões que marcaram sua carreira. Dr. Manuel Tobal, seja muito bem-vindo à Jornada Segura. Obrigado, Alberto. É até emocionante estar aqui. Você é um amigo de longa data mesmo. Um dos primeiros trabalhos da minha irmã, da Emanuele, foi na tua corretora. Ela participava de um banco, né, que era o Banco Bradesco. Você tinha uma filial lá dentro, algo Sim, assim, né? uma parceria com o banco. Ela trabalhou para você, então assim, a minha admiração, o meu respeito de sempre e uma satisfação enorme estar participando desse novo cenário seu aqui, desse podcast que está ganhando a região e está ganhando o Brasil. Parabéns por essa iniciativa, sua e da Sandra. É que os convidados que fazem a diferença, viu, Mané? Doutor Manuel, eu quero esclarecer essa muita gente está se perguntando agora, porque às vezes pensou que eu ia falar de outra pessoa, né? Porque tem outras pessoas aí que foram também muito jovens prefeitos, mas mais jovem que o Dr. Manuel não foi. E eu vou provar. Não de forma oficial, né? Ah, olha que eu vou provar. Olha, tem uma foto aqui que eu vou provar, já vai entrar na tela essa foto. Vamos ver. E eu quero saber se eu tô certo, se eu tô errado. Aí. Olha só. Ah? Parece meu filho mais novo. A cara do Francisco. Mané. Olha que quanta autoridade, né? Olha, você... Ministro Pelé, ministro dos esportes do governo Fernando Henrique Cardoso, um grande presidente que o nosso país teve. Edinho Araújo, que devia estar exercendo aqui na época o 3º mandato de deputado federal, depois voltou para a região e foi 4 vezes prefeito de São José do Rio Preto. O Itamar, no primeiro mandato dele de prefeito, 93, 96. E ali no cantinho Prone, Antônio da Silva Prone, que tem também um legado na cidade, era presidente da Câmara Municipal na época, foi delegado de ensino, professor de muita gente aqui em Santa Fé e um grande vereador que Santa Fé do Sul teve. Que legal, né? Você vendo essa história, só esclarecendo, o Dr. Manuel fez parte de um projeto de prefeito mirim, né? Foi isso. Muito legal esse lance de promover a cidadania com as crianças. Você revendo essas imagens, o que vem à sua cabeça? Olha, assim, a cidadania, né? Esse movimento político que eu acho que é o que norteia o mundo, né? O movimento político norteia o mundo, a geopolítica norteia o mundo e eu desde muito novo tive essa oportunidade, uma oportunidade ímpar, não só na minha vida, como na vida de todos os jovens que participaram. Vejo ali o Thiago Donini, você se lembra dele? Ah, é o Thiago? O Thiago, ele foi vice-prefeito meu, eu acabei pulando. Era dupla aí? Era uma dupla. É o Thiago Donini, prefeito, não imaginava. Vice-prefeito e uma Câmara na época composta por 15 vereadores mirins. Ou seja, era uma estrutura administrativa completa. Completa. Exatamente espelhado a administração municipal numa Câmara. Foram 4 chapas de candidatos a prefeito e cada chapa completa também com chapa de vereadores. Teve eleição. Foi nas escolas? Nas escolas. Podiam participar estudantes de 12 a 14 anos de idade, que na época era da 6ª até a 8ª série, que hoje corresponde ao 7º, ao 9º ano. E eu tive a oportunidade de ser candidato. Tinha, lógico, um critério de escolha que eu não vou me relembrar, mas tinha que ser um aluno com aptidão e tudo mais. E saí da Escola Marina de Oliveira, era uma escola estadual na época, e na Escola Marina de Oliveira era uma das menores escolas, mas a gente teve parceria importante na escolha da chapa para vereadores. E foi um processo administrativo. Foi um processo. Né? Tive muita ajuda na época de 2 professores, o Pazim, que era o diretor da minha escola, e o saudoso professor Rocha. E o Rocha me ajudou muito. Tem que escolher esse, tem que escolher aquele, tem que escolher aquela. Foi sério, então? Seríssima. E conduzido pelo, acho que professor Ari, que era delegado de ensino
da cidade, foi todo um processo, o judiciário participando, cartório eleitoral, foi um processo muito bonito e ganhou muito destaque. A sociedade abraçou, a cidade abraçou aquele projeto e foi um projeto que, assim, no término que ele começa. No término ele começa porque o Itamar percebeu essa situação, o Itamar muito astuto, e levou, então, logo na sequência, por uma caravana que nós saímos de Santa Fé num ônibus com 40 pessoas, os eleitos, alguns suplentes, todos que participaram da eleição para prefeito e vice, representante de cada escola, um ônibus cheio, e nós fomos fazer uma peregrinação. Em Brasília? Em São Paulo primeiro. Em São Paulo? Em São Paulo primeiro. E aí nós tivemos a oportunidade de conhecer o Palácio dos Bandeirantes, sentar com o secretário de Estado, tudo com audiência marcada, o Itamar com uma pastinha debaixo do braço, né? E pedindo verba. E aquilo foi muito bacana na época, né? E aí, vocês como criança vivenciaram isso? Exatamente. A rotina verdadeira. Verdadeira. A peregrinação. Conhecemos a Assembleia Legislativa do Estado. O Itamar nos levou também, tinha nessas oportunidades, porque eram todos crianças, né? Levou para a gente conhecer o estádio do Morumbi. Que legal. E foi assim, uma festividade seguida de trabalho. Cívica. E na hora que nós chegávamos numa Assembleia Legislativa, no Palácio dos Bandeirantes, que foi esse primeiro turno, né, da peregrinação, isso foi muito bem acolhido, ninguém nunca tinha visto isso. Mas né? É maravilhoso. Maravilhoso. E aí nós começamos a conseguir recurso. E logo de lá nós saímos no mesmo ônibus, fomos parar em Brasília, na capital. Né? Nunca imaginava ter a oportunidade de conhecer a capital tão novo. E não conhecer a capital, conhecer por dentro. Conhecer os bastidores, a rotina. E aí nós fomos, tudo com audiência programada. Tivemos a oportunidade de despachar no Ministério da Educação com o Paulo Renato Souza, que inclusive depois veio como candidato a deputado e foi o deputado, proporcionalmente falando, mais bem votado, porque o Itamar abraçou depois a campanha dele. Ele teve muito voto em Santa Fé, algo em torno de 5 mil votos. Nossa. Foi muito bem votado e ajudou muito. Né? Já faleceu. Foi secretário da Educação e foi ministro da Educação. Ministro, exato. Fernando Henrique. E nós tivemos essa oportunidade e o Paulo Renato abraçou tanto que ele doou uma verba, 2 verbas, para fazer a biblioteca, que depois foi instalada em cima do Banco do Brasil. Eu recordo. Lembra disso? Foi inaugurada no finalzinho do mandato do Itamar e ele deu uma verba para construir uma escola, uma pré-escola, que hoje é a escola da Rua 18 com a 15. Vindo desse projeto? Desse projeto. Legal. Ele deu a verba carimbada para isso. Nós pedimos, o Itamar pediu 10 coisas, né? Certo. Pelo menos 1 ou 2 ele levou. E conseguimos do Pelé alguma coisa também do esporte, que eu não consigo me recordar agora de Você era criança, né? Você tinha quantos anos aí? Aí eu tinha 11 anos. Você tinha noção de quem estava do teu lado? Adalberto, quando a gente começou, a magnitude daquilo não dava para imaginar. Só que na hora que você entra dentro de uma estrutura como um ministério, como de um palácio, que você vê aquela rotina, é muito mais do que a personalidade que você está imaginando ser, que é o Pelé. O Pelé era uma figura, né, de respeito, um ídolo internacional, e fazendo um trabalho de ministro. Ele foi ministro quase 8 anos de mandato, e assim, a atenção, o respeito que ele acolheu, e não só ele, como todos os outros que acolheu essa caravana. Eu estou vendo ali o Edinho era deputado federal na época e certamente fez essa acolhida, essa ponte também, né? Exatamente, ele que fez isso, e o Edinho inclusive levou a gente no finalzinho do dia para tomar um lanche no apartamento funcional. Edinho, um deputado, né, que eu acho que hoje em dia é difícil ter um deputado como o Edinho foi, que levantou bandeira e que batalhou. Edinho, que é o deputado da Ponte, de tantas conquistas, um nome que tem, acredito que vai ter mais de 40 anos de vida pública, sem qualquer 50 anos, sem qualquer mancha, sem qualquer risco na pintura. Né? Uma pessoa que é 4 vezes prefeito de Rio Preto, não precisa falar mais nada. E assim, sai da prefeitura e já deixa saudade. Né? Sai da prefeitura e deixa saudade. Então, assim, foi muito bonito. E esse projeto foi idealizado pelo Itamar? Me parece que não. O Itamar, ele fez um mandato muito semelhante ao mandato do Edinho, quando prefeito.
E segundo a história, mas isso não tem um registro para a gente fazer uma pesquisa mais aprofundada, o Edinho fez um projeto parecido. E alguém teve uma situação semelhante, mas não da forma ampla que o Itamar fez. Não teve dessa forma ampla. E também nunca mais teve de uma maneira tão... Porque eu achei muito bonito essa... Porque assim, quando eu voltei, né, que aí eu fui... Voltei não, que eu fui vereador... Uma das minhas bandeiras foi isso, foi resgatar o projeto. Então, a pergunta que eu ia te fazer é se essa contribuição, vamos dizer, se essa vivência cívica sendo prefeito Mirim, foi o que despertou essa vontade política de você se tornar vereador. Ah, sim, né? Já desde daquele momento ali despertou algo dentro de mim. Então, na primeira oportunidade que eu tive para ser candidato, que foi com 21 anos, porque na eleição anterior eu tinha 17, senão eu já teria disputado também. Então, com 21 anos, eu fui candidato a vereador a primeira vez. Fui o quarto mais bem votado, o terceiro eleito por conta da regra de legenda, que o Ricardinho, que é um ex-prefeito, ele foi o segundo mais votado e ficou de fora. Eu recordo disso, né? E assim, foi o Gilberto Faidigo mais bem votado, com uma distância importante. Depois, numa casa de diferença ali de 40 votos, o Ricardinho, o Rodrigo João e eu. E aí já vai para uma casa mais distante, que foram os outros eleitos, né? Mas o Ricardinho, naquela eleição, mesmo sendo o segundo mais bem votado, acabou a legenda dele não alcançou uma cadeira na Câmara. E aí eu volto para a reeleição, disputo a reeleição, fui o mais votado na reeleição, reeleito e naquela Câmara de 9, na eleição, voltou só eu e mais um vereador, que foi o Fábio dos Reis Vicenzi, que era suplente, acabou assumindo a cadeira do Zeitiro Kobayakawa. Lembro. Foi embora para o Japão. Acho que não voltou mais. Não tem notícia dele mais aqui. E foi isso, mas uma trajetória que, assim, com certeza, isso aí foi o acender da luz, né? Você lembra se dessa época saiu mais algum político ou não? Dessa época aí? Não saiu mais político, não tem, assim, uma vereadora que participou foi a Kelly Miranda, que trabalhou com o Itamar durante quase 20 anos. Eu recordo. A Kelly foi uma funcionária do Itamar de peso, chefe de gabinete, e voltou para Santa Fé. Hoje ela trabalha na Fibraon, que é do Fabricinho e do Ramon, e é o braço direito deles ali na empresa, né? Então, assim, e os demais, que eu não vou lembrar de todo mundo, mas todo mundo bem posicionado. Que legal, né? Todo mundo bem posicionado. Projeto que deveria voltar, né? Eu não sei. Ele voltou uma vez, e aí foi até o filho do Paulo Rigamonte, o Paulinho. Eu recordo. Que foi o prefeito eleito. Eu até achei que esse menino era o filho do Paulo. Por isso que eu me surpreendi. O Thiago também foi funcionário do banco há muito tempo, hoje está em Rio Preto também, numa situação, está bem colocado. Então, assim, esse projeto foi um projeto de cidadania que trouxe bons frutos. Mas, Manuel, assim, o que eu quero te falar, quando a gente vê essa foto, e por isso que eu vi essa foto, e como você teve uma carreira brilhante política. Você foi eleito 2 vezes, uma em quarto, né, mas sendo terceiro, e outra em primeiro, mais votado como vereador. E você e a eleição para vereador, eu acho que é mais difícil que para prefeito. Eu sempre dizia isso, que ela é uma eleição muito mais dividida, né? Para prefeito acaba polarizando. E para vereador, às vezes você tem vontade de votar em 3, 4 nomes, né? Amigos, Cidade e aí você tem que escolher um. Então ela é uma eleição muito dividida. Eu me sinto dividido, né, quando tenho que votar, porque assim, bons nomes que eu acredito, esse merece meu voto, aquele merece, aquela merece, e a gente acaba tendo que escolher um. E às vezes você vota num, ele não entra, o outro é complicado. Que merecia o voto também não entra. E assim, infelizmente, eu acho até que devia ter oportunidade de ter 3 votos para vereador, né? 3 nomes. Como tem 2 para senador, né? Como tem mas ainda você vota individual. Sim. Né? Mas para vereador, numa cidade pequena, que o que se busca é a representatividade, podia ter uma ampliação nisso, né? É que toda reforma política é muito difícil. Sim, né? É muito difícil passar no Congresso. E deixa eu te falar, você entrou muito jovem, né? Você entrou com aquela garra, 21 anos, a pessoa com 21 anos está voando, né?
Hoje sim, na minha época eu acho que um pouco menos, porque a juventude está amadurecendo muito mais cedo, né? Então nós estamos falando de 20 anos atrás, eu acho que estaria voando com 25. E eu entrei muito novo. E vou te falar, Adalberto, que desafio. É isso que eu ia te perguntar. Que desafio. Eu entrei numa Câmara e quem analisa a história, né, fala que foi uma das câmaras mais pesadas no bom sentido. Eu ia falar nisso, peso pesado. Peso pesado, né? Nesse sentido. Nesse sentido, de bons nomes. Então, assim, por exemplo, a gente tinha Edgar Boazzi, um vereador de 7 mandatos que conhecia todos o regimento, lei orgânica de frente para trás, de trás para frente, além de tudo, muito estudioso, né? Gilberto Faidiga, uma pessoa combativa, querida, e veja bem, eu estou dando os nomes da oposição. Sim. Né? Porque é como se fosse um jogo de futebol. Quem que você vai enfrentar? Né? José Guimarães. Nossa. José Guimarães, uma lenda. Né? Pessoa íntegra, uma pessoa. Então assim, marcou história, né? E que tinha muito conhecimento. Aí do lado, né, que era o lado da oposição, tinha o Tiró. Que o Tiró era uma pessoa muito tranquila, muito gente boa, mas padrão nipônico, né? Japonês é sempre muito quieto, muito contido, e ele ficou num período curto na Câmara e foi embora para o Japão e entrou o Fábio dos Seis, que também muito combativo, né? Muito combativo. Então uma Câmara pesada no sentido de pessoas inteligentes, íntegras com notório saber, eles conheciam da política de uma maneira muito diferente, e do nosso lado pessoas também com muita experiência. Uma das experiências eu quero contar aqui, que foi o que mais me surpreendeu na Câmara, porque eu vinha de uma campanha, né, falando muito de renovação, que precisava renovar, sangue novo, oxigênio novo, aquela coisa toda. E aí tinha, né, vereadores que estavam na Câmara há muito tempo. Aí eu lembro do Chapéu, finado Chapéu, que acabou não elegendo, o Tieto, Boi, entrou comigo o Rodrigo, Onofre, mas eu acho que já não estava naquela eleição. Mas o Boi foi eleito, o Tieto foi eleito, junto comigo entrou, aí estava mais eu, o Rodrigo João e o Marcelo PC, vindo do finado PC, né? Que a gente tem também uma relação hoje familiar, porque a Gabriela, filha do PC, trabalha comigo há 14, quase 15 anos, né, lá no escritório. Então, são coisas que a política nos deixa e coisas boas ficaram. E aí entra o Tieto. O Tieto era um homem que tinha pouco estudo, como todos os senhores daquela época, que tinha uma dificuldade grande. Tinha um carisma muito grande. Né? Mas muito grande o carisma. Mas acima de carisma, ele tinha conhecimento de vida, Adalberto. Isso não tem preço. E isso impactava muito na Câmara Municipal. Altas discussões, Faidiga, Edgar Boazzi, e ele vinha no microfone, eu lembro até hoje, ele dava 2 toques assim e fazia... Ouvi todos atentamente. E soltava uma pérola que resolvia o problema com conhecimento popular. Você está brincando. Aquilo me mostrou muito uma outra realidade, porque geralmente a gente pensa que só tem que ter, né, assim, o respeito maior por quem tem um grau de estudo mais aprofundado, se é doutor, se é pós-doutor, alguma coisa assim, mas aquele era doutor de vida. Esse é o notório saber, né? Esse é o notório saber. E ele educava, ele ensinava. Isso aí foi uma experiência. Ele era oposição? Não, era situação. Né? Eu acho que o Tieto ele deve ter tido 6 ou 7 mandatos sempre de situação. Independente do prefeito que ganhava, ele acabava seguindo a linha da administração. Mas com certeza sempre buscando o bem também, porque eu digo isso, na Câmara Municipal, pelo menos em Santa Fé, eu não vejo ninguém dos anos anteriores e depois também que estão aí, que pensam de uma maneira muito particular ou individual. Eu acho que sempre o coletivo, sempre a cidade está à frente de tudo. É o meu sentimento, assim, né? É o meu sentimento. A Câmara, independente dos personagens que lá estão hoje, né, ou que já passaram, sempre trabalharam por um benefício, assim, para um progresso da cidade. Tanto que Santa Fé, uma cidade nova, né, que concorre diretamente com outras cidades de bom porte, como Jales, Fernandópolis, mas tem o seu papel regional e tem o seu destaque. Sim. E a sua importância. Santa Fé, ela tem uma vantagem, na minha sincera opinião, né,
que ela sempre, vindo do Sr. Armando para cá, sempre alternou excelentes prefeitos. Lá com o Edinho, o Jeromão antes, né? O Jeromão que foi, assim, pelo menos a história que aí meu pai contava, né? Que teve uma visão para a infraestrutura, começou essa questão de esgoto, obras que não vê, mas obras que foram muito bem feitas e que não dão problema até hoje. Né? Então, assim, um cara que pensou 50 ou até mais anos para frente. E aí depois seguido do Edinho, que aí ele passa em Santa Fé e depois cria uma trajetória estadual e nacional. Né? Depois seguido aí do Itamar, que veio do seu Armando, um bom prefeito naquele primeiro mandato, o Itamar, um excelente prefeito Toninho naquele também. Primeiro mandato, o Toninho, um prefeito que tinha uma visão administrativa segura, mas que também fez história. Então Santa Fé foi muito privilegiada com bons nomes à frente da prefeitura. E você convivendo com esses nomes, você falou esse nome peso pesado aí, qual que assim tem algum projeto que você se orgulha do primeiro mandato, alguma coisa que você fez, fala assim, olha, que às vezes o público da Jornada Segura aqui, ó, não sabe, mas foi esse homem que está aqui na minha frente que fez. Eu vou te contar ouvindo um podcast que você lançou hoje, né? Que foi do Rezec. E aí você fala assim, Rezec, como você foi eclético? Ele teve lá loja de celular, alugava celular, olha isso, né? Hoje todo mundo tem um ou dois. Depois curso à distância e outras coisas. Na época, internet era uma coisa que era muito cobiçada. Sim. Uma coisa cobiçada, não tinha, né? Estava começando. E aí começou a ter internet via rádio e tinha, né? Consumia quem tinha dinheiro. Sim, né? E fazia aquele barulhinho. Aquela descagem, né? Era uma descagem. E aí eu consegui emplacar um projeto que eu me orgulho muito, que foi Internet para Todos. Esse projeto é seu? Internet para Todos. E aí a gente distribuiu 1.000 acessos de internet que abrangia, porque Santa Fé hoje deve ter umas 15 mil residências, de 12 a 15 mil, entre comércios, ligações de água, vamos colocar assim. Na época a gente devia ter umas 10 mil, então a gente conseguiu contemplar 10% das casas com uma renda per capita inferior para doar a internet. Nossa. E aí o cidadão ganhava o kit de antena e tinha um convênio com as empresas, que na época tinha Melfinet, Net Santa Fé e algumas outras, e que a prefeitura bancava para essas famílias mais carentes terem a internet. Então esse foi um projeto meu. Uma segunda coisa que a gente buscou, e aí foi um projeto conjunto meu e do Rodrigo João, nós trouxemos a FATEC, a ETEC. Foi uma conquista nossa através do deputado Campos Machado, que era do partido do Rodrigo. Nós conseguimos trazer para Santa Fé um projeto que é meu, que eu consegui. Não, peraí, eu quero voltar a falar da FATEC, da ETEC. Centro Paula Souza. Olha, eu quero falar um negócio para você. Dá de parabéns, você, o Rodrigo João. E todo mundo, né? Porque assim, e o Marcelo PC e a Câmara, porque nós tínhamos uma obrigação, enquanto jovens. Hoje já estamos mais velhos, mas enquanto jovens, de trazer algo para a juventude. Mas algo que realmente faça a diferença. E faz. Há uns 30, 40 dias eu estava em Santa Rita com um cliente, ele me falou, meu filho prestou o concurso lá e ele passou em primeiro lugar na FATEC, na ETEC. Aí eu falei, meu Deus, hoje tem concorrência. Tem, vestibular. E vestibular concorrido. Né? Concorre no mesmo grau com escola particular. Eu vou dar um testemunho próprio. Tá. Nós temos aqui, já passaram algumas pessoas que trabalharam, que estudaram lá, e temos hoje pessoas que egressas da ETEC. Eu posso te falar, são pessoas diferenciadas, muito bem treinada, muito bem estudada. Inclusive nós fizemos um podcast aqui também com professora da ETEC, conhecemos a direção, somos encantados. Eu acho o seguinte, eu não sei se a população sabe, mas hoje desenvolve um estudo profissionalizante muito sério. Seríssimo. Então você forma em administração, você tem noção de administração, que hoje tratar de finanças é um grande problema. Né? Muito grande. A questão da informática, a questão de marketing, é tudo tratado no ensino médio. Eu não sei se você revisitou
a ETEC, mas eu tive a oportunidade de ser convidado para falar lá para uma turma do primeiro ano do ensino médio. Olha, fantástico. Que legal. A escola, que organização, que respeito. Então eu quero parabenizar você, porque eu não imaginava. Obrigado. E assim, eu não tenho contato direto, mas na turma lá da minha esposa, né, das colaboradoras, tem 2 alunas, boas alunas, que trabalham meio período para a gente cuidando das crianças, né? E elas são alunas de lá. E a gente percebe que há uma diferença. São pessoas muito sérias, comprometidas, estão cuidando de criança, fazendo um trabalho que é um trabalho de adulto. Sim. Né? E fazem com maestria. Então, assim, dá para ver, é nítido que há um diferencial. Você, enquanto jovem na época, você e o Rodrigo João pensaram nos jovens. Nos jovens. E pensaram em algo que realmente muda a vida. Com certeza, com certeza. Era uma coisa que já fazia muita diferença nas cidades que tinha, né? E Santa Fé era uma cidade que as coisas acabavam chegando muito tarde. E nós conseguimos, assim, primeiro veio a ETEC, né, que é a escola técnica, porque era difícil trazer a FATEC direto. Então nós conseguimos e permaneceu e assim, sempre com bons professores, profissionais que se dedicam e que gostam do que fazem ali. E hoje está lá no prédio do antigo Benedito de Lima. Muito bem instalado. E ali no mesmo local, à tarde, tinha um projeto que ele segue, eu não sei qual grau que está, porque faz tempo também que eu não me aprofundo, que foi o projeto Guri. O projeto Guri. Foi um presente que eu ganhei do deputado Davi Zaia. O Davi Zaia era do meu partido e ele era secretário da Cultura do Estado de São Paulo, e ele me agraciou com isso na época. E Santa Fé, na verdade, foi presenteada, né? Um projeto bacana, com aulas de instrumento musical para as crianças. Me parece que ele teve uma ascensão durante um determinado período, mas ultimamente eu não tenho ouvido falar do projeto Guri. Doutor Manuel, olha, eu só de ouvir que o doutor e o doutor Rodrigo João também, que era vereador, e qual foi o deputado? O Campos Machado, que nos ajudou de forma direta com a ETEC, e o Davi Zaia, que presenteou Santa Fé com o projeto Guri. Por isso eu já estou muito feliz por esse podcast, porque eu tenho certeza que o público em geral não sabe disso. Não e eu sabe. acho que a gente tem que elogiar sim quem faz essas boas ações, atitudes que levam o desenvolvimento de Santa Fé do Sul, como você bem disse, da época administrativa, que cada prefeito teve a sua contribuição, como a Câmara de Vereador, você como vereador da época. Exatamente. Tendo que para mim, eu não sei qual que você tem mais para falar, mas essa para mim eu acho magnífica. Não, eu saí, eu lembro até que na minha reeleição, né, eu tentei fazer uma marca, quatro projetos. Então vai. Era o Internet para Todos. Maravilhoso, né? Hoje todo mundo tem internet, então as pessoas, na atualidade, às vezes não vão entender a importância disso. Gente, era rádio, gente. Ó, digita aí no Google aí, ó, internet discada. Nos anos 2000 para ver como é que era, né? Eu ouvi recente que no aniversário agora, no último aniversário da Câmara, 70 anos de Câmara, o Vaguinho homenageou alguns vereadores que passaram. E eu ouvi a entrevista do Zé Caetano e ele falou que quando ele era presidente da Câmara, uma das conquistas dele foi trazer a torre de televisão. Né? Hoje, a gente fala assim, mas qual que é a importância disso? Mas nós temos que celebrar a época. Isso na época não era era revolução. Sim. Era revolução. Imagina, né? Meu pai é fundador daqui, chegou aqui que a energia do centro da cidade era no motor a diesel, que desligava às 10 da noite. Então, assim, hoje todo jovem vai ali, clica no botão, a energia está à disposição. Não era assim, né? Então, para a época, isso representava muito. A internet, naquele momento, lá no início dos anos 2000, representou muito. A ETEC foi uma coisa que está aí. Que está aí. Né? Gerando e dando bons frutos. O projeto Guri, ensinando essa garotada... Isso foi tudo no primeiro mandato. Foi tudo no primeiro mandato. Que foi um mandato que para mim foi muito mais gostoso. E eu tenho que confessar isso porque eu era da situação, né? Então eu fui eleito vereador do lado do Itamar, fui líder do Itamar na Câmara Municipal. Então assim, a gente tinha porta aberta na prefeitura.
porta aberta na prefeitura. E na eleição seguinte, né, o grupo que na época era muito mais dividido, muito mais acirrado, hoje melhorou muito essa situação, nós não tivemos êxito na eleição. O Rodrigo foi o nosso candidato, nós saímos derrotados da eleição, o seu Toninho ganhou a eleição para prefeito junto com o Faidiga, e aí a porta da prefeitura fechou. Né? E aí você não tinha muito espaço. E além de não ter espaço, mesmo com boa intenção, a gente também tem que entender que na Câmara tem concorrência. É um jogo. É um jogo, né? Então, assim, na primeira Câmara, e eu me lembro, a gente não tinha uma disputa para falar, não quero que o seu Edgar faça alguma coisa porque ele vai ganhar voto com isso. Né? Eu percebia isso. Era um jogo de soma-soma. Todo mundo somava. Era o meu sentimento, pelo menos, daquele momento. Tanto que o seu Edgar, ele sempre desenvolveu um trabalho bastante significativo e importante para a Santa Casa, e ele gostava daquilo. E a Santa Casa, pelo menos nos últimos 9, 10 anos que está o Zé Biscassi, nós não temos crise. Nenhuma. Agora não, muito competente. Mas antes era crise seguida de crise. Notícia de fechamento da Santa Casa a cada 90 dias. Né? E o Edgar gostava daquilo. E aí um dia eu conversando com o Itamar, eu falei, mas por que? Mas não tem oposição, ele gosta daquilo e a gente vai apoiar. E aí o Edgar assume no mandato do Itamar o último mandato dele como provedor da Santa Casa. Que legal isso. Um desafio. O Edgar era um homem rico, né? Sim. Rico de conhecimento e rico de finanças também. Mas ele gostava daquilo, cuidava daquilo. Né? Então tinha uma vida dedicada e a gente tinha essa visão. Um jogo de ganha-ganha. Naquele segundo mandato eu já não tive essa boa experiência, né? E aí foi marcado por um mandato mais truculento. Infelizmente, isso me desmotivou da política. Isso que eu ia te perguntar. Porque quando eu vejo essa foto, todo mundo projetou que você ia ter uma carreira que o Edinho teve. Porque o Edinho começou criança. Muito novo também. Muito novo com esse despertar político, né? O Itamar também muito novo. Muito novo, né? Então todo mundo imaginou-se uma liderança política que estava se nascendo ali. Como nasceu. De fato, De fato nasceu. Mas alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho. O que desiludiu você da política? E aí eu tive um enfrentamento, né? Que foi uma página virada na oposição. Né? Eu fiz um favor dentro da prefeitura para um cidadão. E aquilo foi muito mal interpretado no primeiro momento, depois corretamente interpretado, que aí a gente buscou as vias judiciais e travou tudo aquilo, mas eu tive o mandato de vereador cassado, respondi um processo disciplinar que eu tinha passado num concurso para procurador jurídico da prefeitura, né? Conhecia muito de direito público, de direito administrativo, de direito municipal, fiquei em terceiro lugar no concurso, assumi o concurso e logo na sequência me tiraram, né? É lógico que eu reverti isso na justiça, fui indenizado por tudo isso, mas a marca ficou. Fica uma cicatriz, né? Ficou a marca. E eu falo assim, né? É até difícil lembrar. Lembro isso com dor, né? Não lembro com rancor, mas lembro com dor. E o Rodrigo é testemunha disso, o Rodrigo João. E quando assim, fecha uma porta, Deus abre. Né? Fala, Deus abre uma janela. Não, Deus abre outra porta. E Deus abriu uma outra porta para mim da advocacia. Mas eu quero fazer uma pergunta antes de você pular para a advocacia, tá? Vamos lá. Eu quero... O seu nome sempre foi cogitado para ser prefeito. E essa é uma curiosidade pessoal minha. Foi cogitado para ser prefeito ou para compor a chapa? Sim. Primeiramente, quando o Amaral, saudoso Amaral, chegou em Santa Fé do Sul, você muito conhecedor dele, um grande amigo nosso. Santa Fé do Sul perdeu muito, literalmente, porque se ele tivesse como pessoa, né, como um empresário arrojado, como pai, enfim, e como cidadão, porque pelo que ele falava conosco, pelo menos comigo, com você mais ainda, ele tinha uma paixão muito grande aqui, ele falava que ele unia, como é que é, o amarelo, o azul, o verde? Ele falava isso, né? Ele falava assim, presta atenção, eu não vou ser candidato,
eu vou ser prefeito. Era desse jeito, com aquele entusiasmo, com aquela força. Ele era, aonde o Amaral chegava, era nítido que uma pessoa diferente entrou, que abriu a porta, né? Todo mundo parava e havia um grande respeito. Eu vejo isso numa figura que está aqui, que é o Edinho Araújo. O Edinho Araújo, quando ele entra, pode gostar, pode não gostar, as pessoas respeitam, né? É uma pessoa que no ambiente ele cativa. O Amaral era isso. E aí o Amaral, na minha primeira eleição, ele acabou não me apoiando. E eu nem sabia disso, eu achava que ele apoiava, mas era toda festa. Estou sabendo agora. Ele não me apoiou. E eu fiquei sabendo porque o Ramon me falou. E ele não me apoiou e ele tinha um motivo para isso, porque ele era do partido do Zé Terneiro. E o Zé Terneiro foi candidato. E aí eu acho que ele votou pro Zé Terneiro por conta disso. Que tinha. Na segunda. Na segunda. A minha memória é da segunda. Na segunda. A segunda que foi a que eu fui mais bem votado, né? E foi uma campanha mais ampla, né? E aí tinha adesivo. Por isso que eu estou cogitando. Eles abraçaram a campanha, né? Eu lembro que o Ramon, a Ana Helena andavam com um balão, porque a gente trouxe um balão que era uma coisa nova, e aí deram um tiro no balão. Meu Deus. A gente remendou o balão e como o balão não ficou bem remendado, a gente fez uma estrutura lá, um ar que levava em cima da caminhonete para andar na carreata que tinha, né? Eu não sei nem se ainda está acontecendo da forma que acontecia, mas era carreata do amarelo com o azul e trombava as duas carreatas e aquela guerra que quase todo mundo se matava e terminava a eleição, estava todo mundo amigo, né? Todo mundo amigo. Mas a disputa era muito acirrada. E aí a gente saiu muito próximo, né? Muito próximo, e ele já naquela eleição, ele colocou o nome à disposição do grupo para ser candidato a prefeito. E eu fui talvez um dos maiores defensores. Acho até um erro estratégico que aconteceu ali do Itamar. Eu não sei quem que era o marqueteiro na época da campanha, mas para mim um erro grave, né? E aí ele no grupo dividiu o grupo, lançou ali 5 ou 6 candidatos e aí o grupo se dividiu, né? Então nós tivemos primeiro uma divisão interna. E seus bastidores. Seus bastidores. Né? E aí disso. Assim, então quem tiver melhor vai ser o candidato. Né? E aí, lembrando assim de nomes, o Rodrigo, que era um deles e não era o meu candidato, né? Apesar da nossa amizade, da nossa parceria, não era o meu candidato naquele momento. E nós ficamos bastante estremecidos por causa disso. Aí tinha o Amaral, tinha a Helena Rosa. Eu não lembro os outros teve dois. Essa divisão. Teve uma divisão interna e aquilo foi muito prejudicial para o grupo. Totalmente prejudicial do grupo. Então eu estou entendendo porque vocês perderam a eleição. Entraram dividido. Já entrou dividido. E aí até resgatar aquilo, Adalberto, assim, tinha gente que já não perdoava mais, sabe? Tudo muito no calor. E aí o grupo saiu dividido, né? E uma coisa que eu aprendi é ser grupo, né? Eu acho que o que ganha eleição é a união do grupo, né? E eu aprendi isso. E aí, logo na sequência, a gente saía para pedir voto, era uma eleição muito diferente. Então, mas só adiantando um pouquinho a linha do tempo. Aí depois surgiu o seu nome forte. E se o Amaral tivesse aqui entre nós, certamente, se não naquela época, ele teria sido eleito. Teria sido candidato. E Santa Fé teria sido... Podia até não ser eleito, mas teria sido candidato. Era um candidato que ele... Mas conhecendo ele... Ele ia ser eleito, né? Eu lembro que o Amaral, né, naquela época, eu não sei como é hoje, mas naquela época campanha o cara bancava muito, né? E eu lembro até que ele brincou, eu fui com ele na fazenda, ele falou assim, tá vendo esses 1000 boi no coxo aqui? É pra campanha, então você pode falar que eu vou ser prefeito. Ele queria fazer por amor. Ele queria. Mas a marca dele tá aí até hoje, eternizada. Não, e os filhos maior, né? Mas aí só para concluir essa situação, naquele ano, né, ele faleceu no início do ano de janeiro, né, no dia 14 de janeiro de 2012. Aquele trágico acidente. Santa Fé perdeu muito. O nosso grupo perdeu o melhor nome. E ali acabou despontando novamente o meu nome para ser candidato. Agora eu porque eu tinha já meio pactuado com ele, falando o seguinte, olha, se houver espaço eu vou de vice, né? Mas é lógico que eu em momento nenhum iria impor vou de vice, se não for escolha do grupo, vou de vereador, e se o grupo de repente tiver um ciúme ali, porque pode acontecer,
por conta da nossa proximidade, fico de coordenador da campanha. Então eu nunca tive vaidade para isso. O que eu queria era ganhar a eleição. Né? A minha vaidade era para sair vitorioso. Essa era uma vaidade, mas de cargo, essas coisas não. E aí aconteceu o trágico acidente e logo na sequência eu ouço uma costura. Né? E isso aconteceu, houve uma costura e o Favalese e o Itamar se unem lá em São Paulo para ter um candidato único. Então, agora você está chegando onde eu queria chegar. Aí eu falei, não é possível, tudo que eu sofri, defendendo, carregando bandeira, agora os dois sentam numa mesa, tomam um café e falam, não, o candidato é esse e acabou. Né? Que hoje é muito meu amigo, mas na época eu não admitia uma situação dessa, internamente era inadmissível para mim, que era uma escolha do Juninho Zoccarato. Né? E o Juninho Zoccarato saiu daquele jantar como candidato único dos dois lados, então ele seria o verde, né, na mistura de cores ali, abençoado pelo Itamar, abençoado pelo Favalesa, porque eu consegui lá no STJ fazer o processo do Favalesa andar e ele ficou inelegível. Então ele não teve opção, ele não podia ser candidato à eleição. E essa foi a escolha dos dois caciques. Então, mas por quê? Antes disso, diz que teve uma viagem para São Paulo, sua e do Faidiga. Depois disso. Ah, foi depois disso? Depois disso. Que nas pesquisas, do boca a boca, né? Não sei se tinha alguma coisa escrito, mas o nome de vocês soavam ali. A gente liderava as pesquisas. Liderava. E todo mundo achava, quer dizer, que vocês iam ganhar a eleição. E aí acontece uma situação. É isso. O que aconteceu? Aí aconteceu uma situação que eu acho que falta de preparo e maturidade. As duas coisas. Falta de preparo e maturidade. De vocês dois? Não. De quem começou a articular uma situação que eles chamaram de terceira via. E quem articulou a terceira via foi o Rodrigo João. Entendi. Né? E o Rodrigo João articulou a terceira via porque ele percebeu o movimento colocando ele num canto, ou colocando ele à margem. Ele tinha sido candidato e ele entendia. E lógico, olha, eu fui candidato, perdi, eu vou ser candidato agora, né? E ele começou a articular porque ele tinha uma representatividade grande nas pesquisas. Não tinha um grupo, sim, mas tinha representatividade nas pesquisas. Até porque o grupo, depois daquela eleição de 2008, saiu dilacerado, dividido. Então, cada um foi para um lado. E aí o Rodrigo me convida o Gilberto Faidiga, convida outros nomes. E a gente começou, então, a se alinhar. E tanto eu, sentado na mesa, eu, o Rodrigo e o Faidiga, decidimos e deliberamos. Olha, é o seguinte, quem tiver melhor vai ser o candidato a prefeito, o segundo melhor o candidato a vice, e não tem jogo de vaidade. Sim. Cada um está livre para trabalhar. E aí nós começamos uma campanha contra o sistema. Sim. Porque o sistema já estava alinhado na candidatura única. Né? E aí estava alinhado na candidatura única. E aí foi aproximando, o Rodrigo ele se desgarrou desse grupo que ele formou. E aí a gente ficou, eu e o Faidiga, num barco sem puxada liderança. de tapete? Não digo puxada de tapete. Eu acho do partido em si. Não teve puxada de tapete. Teve um lance que aconteceu e que mudou a trajetória. Teve um lance que aconteceu e mudou tudo. O candidato abençoado pelos dois grupos foi surpreendido com uma decisão do senhor Armando ser candidato. Foi. Que da mesma forma que internamente eu não aceitava essa união, possivelmente ele lá do outro lado também não aceitou. E o senhor Armando lançou essa campanha sozinho. Sozinho, ele falou, sou candidato. Nessa circunstância eu sou candidato. Foi isso que ele disse para o grupo. Foi. E aí o Favalesa não teve condições de honrar. Não é que teve puxada de tapete, ele não teve condições de enfrentar o grupo dele. Entendi. E aí ele rompeu com esse acordo que havia. Então houve o acordo, Itamar houve acordo. O Juninho Zoccarato, se ele vier aqui, ele te conta detalhes, até o que eles comeram na janta. Gente, olha como é que a jornada segura é. Hoje nós estamos conhecendo os bastidores do que aconteceu. Porque... E aí o que aconteceu? Nisso, o Itamar, então, como o Rodrigo liderava as pesquisas, foi lá e deu um checkmate nele. Olha, eu te apoiei na outra e agora você é o nosso candidato a vice. E você deve isso para o grupo. Basicamente isso foi dito para o Rodrigo. E o Rodrigo, então, ele se desgarrou de nós dois e ficou eu e o Faidiga com aquele grupo que tinha sido formado, né, tinha majoritariamente. Uma chance muito grande. Tinha, mas a gente tinha, como eu te disse, um amadorismo. Né? E aí cada um começou a se arrumar para um lado e eu fui um dia no Faidiga e falei, Faidiga, é o seguinte, como é que vai ser? Né? Porque campanha custa. Quem que vai apoiar?
quem que vai ajudar financeiramente, porque tem tudo isso. E o Faidiga passando um momento muito delicado, o pai dele estava acamado, e o seu Faidiga me pediu, no leito praticamente de morte ali, ele falou, eu só peço uma coisa para você, não deixa meu filho participar disso. Nossa. É isso. E assim, a gente já tinha articulado, inclusive, naquele momento, que o Faidiga seria o candidato a vice. Sim. O Faidiga seria o candidato a vice do Juninho Zocarata. E estava decidido. Nós fomos para São Paulo, né? Porque o Itamar não entendia a proximidade que eu tenho com ele, a amizade que nós temos. Ele não entendia a minha posição. Eu falei, não é uma posição minha, é uma posição sua. Né? E, na verdade, você está enfrentando a sua posição. Você tomou uma decisão sem consultar as bases. E a gente não estava sabendo disso. Você veio e achou que impondo aquilo estava tudo resolvido. E não estava. Né? Muito pelo contrário. E só não consolidou aquilo por uma decisão particular e individual do seu Armando. E aí a gente se alinhou lá. O Itamar falou, olha, então para vocês virem conosco, né, que a gente tinha esse grupo formado, liderando as pesquisas. Tanto meu nome na cabeça ou o Faidiga de vice ou vice-versa, a gente liderava as pesquisas. Aproximadamente ali 1/3 da intenção de votos na largada. Era muito forte isso. E aí o Itamar, então, deu para a gente a escolha. Falou, vocês escolhem o vice. Aí nessa situação, e tem detalhes que ninguém sabe, né? O pai do Faidiga me faz esse pedido. Isso ninguém sabe. E aí eu cheguei no Juninho. Falei, Juninho, tá alinhado isso, mas tem essa situação. E o pai dele, tanto que o pai dele morreu no meio da campanha. Né? Então era uma situação real, né? Ele estava muito doente. E ele não quer que o Faidiga participe disso. Aí o Juninho era muito novo de bastidor de política, né? Ele tinha um conhecimento geral que é impressionante, né? O conhecimento, a inteligência do Juninho é surpreendente, da Liliana, esposa, mas nessa situação ali de escolha eles não tinham essa maturidade. E aí surge então o nome apontado pelo Faidiga, que não era o meu, do Tonholo. Do Tonholo, eu lembro. E o Tonholo foi convidado. Internamente, eu acho que o Tonholo já tinha aceitado, mas a família não quis. Ele tinha alguma situação também com a polícia militar, que havia ali um pouco tempo para ele se aposentar, então tinha uma situação para ele de cuidado, e aí acabou voltando então, e a escolha do grupo, porque nós abrimos mão de dar o nome, porque eu falei, a gente não pode empurrar alguém, cometer um ato irresponsável desse, que não some. A gente, agora que está nesse barco aqui, tem que somar. E aí o nome que somava era do Rodrigo, e aí foi a escolha do grupo. E nós tivemos aquela campanha, uma campanha que começou muito distante e chegou no finalzinho bem próxima. Né? O Juninho disputou de igual para igual com o seu Armando, perdeu por detalhes. Eu sempre digo, e todo mundo já deve ter me ouvido falar, que mais 5 dias a gente ganhava a eleição e mais 15 a gente perdia. Né? Porque assim, ia ter uma crescente, só que o grupo, né, e você fazia parte, né, da cúpula daquele grupo na época, e sabe como é que era, eles não estavam preparados para aquele crescimento. É lógico que eles iam recompor o time. Né? Então, mais 5 dias eu acho que a gente ganhava e mais 15 perdia de novo. Mas doutor, eu acho o seguinte, é bom a gente revisitar essa história, porque essa história está na imagem, está no imaginário popular de quem viveu aquilo, que ninguém sabe o que aconteceu até hoje. Verdade. Então, hoje, a Jornada Segura, através do Dr. Manuel Tobal, que viveu a história. Hoje eu destampei o baú aqui. E agora sim, vindo para a parte da escolha, que, como você falou, que Deus fecha uma janela, abre uma porta, enfim, ou fecha uma, abre duas. Isso também foi um fato decisivo para você ter contribuído, para você falar assim, não, eu vou centrar aqui na advocacia? Não foi decisivo, mas foi o determinante. Né? Eu digo assim, não foi decisivo porque decisivo depende exclusivamente da nossa decisão. Certo. E não foi uma decisão minha. Né? Foi uma situação imposta. Aconteceu todo um processo, e aí eu tive que buscar advogado para me defender. Né? E todo mundo aqui de Santa Fé, tive apoio de vários, da OAB como um todo. Mas chegou num ponto que as pessoas tinham medo de cuidar daquilo. Eu digo assim, comparando com a medicina, é chegar aqui no hospital com bons médicos, mas faltando recurso. Né?
mesmo que o médico seja amigo, ele fala, vai para um outro centro, vai para São Paulo, vai para Campinas, vai para Rio Preto. Mas o importante, né, é que nesse processo tudo você foi inocentado lá na frente. Foi, né? Revertemos tudo, revertemos absolutamente tudo, né? Inclusive recebendo indenização. Mas naquele momento te machucou muito. Né? Machucou muito, né? Machucou muito a minha família, né? Era uma situação assim que realmente quem analisa, lógico que é muito difícil falar da situação própria, mas naquele caso específico ali, era um negócio muito singular, não tinha justa causa alguma para ter feito o que fizeram. Mas né? Política não tem razão, né? É emoção. E a emoção dizia aquilo. Né? A gente olhando do outro lado lá, pensando do outro lado, esse aí é o próximo Edinho, é o próximo Itamar, Sim. Então vamos acabar com ele agora. Sim. Porque senão nós vamos ter que enfrentar já. Sim. Né? Então acho que esse foi o norte do grupo e aconteceu. Né? E assim, é uma situação que para mim é totalmente superada hoje. Né? Inclusive com o seu Toninho, nós já fizemos depois inúmeros negócios e tivemos já a oportunidade de conversar sobre isso e está tudo bem para os dois. Mas que legal, né? Isso daí é maturidade, né? É maturidade, né? Agora, penso eu que toda essa experiência que você acumulou sendo vereador, vivendo essas negociações políticas, isso pode de alguma forma te ajudar ou ter te ajudado na advocacia. Não é nenhuma questão de ajuda, é uma questão de rumo total, né? De rumo total. Então, assim, a gente entendeu o sistema como ele funciona, e eu entendia como o sistema funcionava, eu aprendi a engrenagem do sistema, é muito mais fácil, do ponto de vista jurídico, saber como que vai trilhar uma decisão, né? Olha, tem uma, eu não sei se você participou como advogado, mas você foi o patrono da ação aí, vamos, pelo menos é o que foi dito na imprensa, né? E é importante, gente, eu vou falar uma coisa aqui que muitos de vocês não sabem disso. Quando o município faz um loteamento, ele faz um loteamento... Não, o município não faz loteamento hoje. Não, perdão. Quando o empresário faz o loteamento. Ele tem que destinar lá uma área... de praça, enfim, Ele tem que destinar as áreas que a lei determina que sejam afetadas para o município. Né? Então, só que é o seguinte, existia um adendo nessa lei, eu não sei se é assim, os termos técnicos... Inciso na lei. Inciso, que o doutor Manuel vai explicar para a gente. Se hoje um terreno é caro, se você acha que um terreno é caro, ele custava mais. Muito mais. E isso, através de uma ação que eu não sei se o doutor atuou como advogado ou não, mas o senhor que encabeçou essa ação, deu um buchicho na política também danado. Foi grande. Porque o prefeito que estava assumindo, que era o senhor Armando na época, tinha uns terrenos para vender, que ele contava com esse dinheiro, acho, até para fazer na Previdência, aporte da Previdência, enfim, eu não sei. Assim. Mas você foi lá e derrubou essa lei, esse inciso, como sendo inconstitucional. É isso. Explica para a população esse lance. Eu lembro até o artigo da lei, o artigo 43 da lei do Plano Diretor Municipal. Mas você foi advogado? Na verdade, o que aconteceu? Né? Eu descobri, através de um amigo meu, que inclusive eu jantei com ele na quinta-feira, que é o Sérgio, que foi um tabelião que passou por aqui. Hoje ele é registrador de imóveis da capital, do Rio de Janeiro. E conhece, ele eu acho que de profundidade de conhecimento jurídico, ele deve estar entre os 10 ou 15 cabeças do país que mais pensam de forma aprofundada no direito. E ele aqui viu essa anomalia, ele chamava de anomalia, que na verdade é uma inconstitucionalidade, e só para você entender em termos de números, e não foi isso que foi o start do negócio, mas em termos de números, a pessoa tem uma área de, por exemplo, 10, vamos colocar 10 alqueires de terra, no final a área loteada ela vai corresponder a uma metade. Sim. Né? Então 20% é de área verde, 20% para sistema viário, então já perdeu 40% da área, 5% de área institucional, que são aquelas áreas que ficam para a prefeitura não pode vender aquilo para construir uma escola, para construir uma creche, para construir um posto de saúde, um bem público para ser instalado ali. E aí no município tinha mais um inciso, que era a área dominial. Que era 5% da área total. Não da área útil. Não da área útil, que correspondia a 10% da área útil.
Né? Então a prefeitura acabava virando uma sócia de 10% do empreendimento imobiliário. Mas até aí, naquele momento que Santa Fé tinha déficit de lote naquele momento, né? Foi quando estava abrindo ali o Jardim Europa, certo. Europa 2, Europa 3, e começando um desenvolvimento daquela parte nordeste da cidade, o loteador, ao implantar, a prefeitura aprovava com essa condição legal, né? E é uma condição inconstitucional. E aí esse tabelião amigo meu falou, isso aqui é um absurdo, isso aqui atrasa o desenvolvimento da cidade, a pessoa não vem lotear aqui porque ela tem uma sócia. Mas o agravante dessa sociedade é que anteriormente havia um pacto, espera eu terminar de vender, depois você vende, prefeitura. Entendi. E o Favalesa acabou, no mandato dele, lançou um loteamento. Ele já botou o edital vendendo por um preço menor do que o próprio empreendimento estava vendendo. E aquilo ofendeu. Aquilo ofendeu. Né? Então foi isso que motivou. Imagina eu e você sócios aqui, a gente tem uma cota de seguro para vender a 1.000 e eu falo, não, mas a minha é 800. Né? E aí não vai ter jeito de você concorrer. E aí o empreendedor que tinha gastado um dinheiro que é caro, hoje fazer uma infraestrutura de loteamento, e sempre foi caro. Né? Porque ele, além dessa parte da área, ele tem que entregar com toda a infra pronta. Né? E aí tinha essa inconstitucionalidade, e aí eu despertei nisso, né? E a gente trabalhou, eu trabalhei no campo político, porque uma ação direta de inconstitucionalidade ela tem alguns requisitos muito específicos. Quem pode ajuizar não é qualquer cidadão, é mesa da Assembleia Legislativa, é a Procuradoria. Tem 7 entes. Através de partido. De partido. E aí eu pedi para o Davi Zay, eu falei, eu preciso derrubar uma inconstitucionalidade aqui em Santa Fé. E ele me deu a procuração para o advogado que a gente escolheu, que era o Dr. Luiz Manuel, que foi o advogado que, aí depois eu volto, que foi quem eu conheci, né, naquele momento ali da cassação, que eu perdi o mandato. E foi por Deus que eu conheci ele. E é uma pessoa que eu tenho parceria até hoje, né? Ele é meu padrinho de casamento, é uma pessoa que assim, eu tenho no mais alto nível da minha prateleira, né? Então, e um advogado que é surreal, assim, a capacidade dele. E aí nós escolhemos ele e ele ajuizou a ação. E tivemos um enfrentamento político de grande magnitude. Que aí a prefeitura veio. Só que tem um dispositivo na lei da ação direta de inconstitucionalidade, salvo engano, o artigo 16, que fala o seguinte: uma vez outorgada a procuração, ela é irrevogável, ela é irretratável, exatamente por conta, para evitar a chantagem política. Porque foi no partido, tentava do partido cancelar. Chegaram lá uma cúpula, e isso aconteceu, chegaram uma cúpula lá, Carlão Pignatari, que encabeçou essa comitiva, chegaram lá no gabinete do Davi Zay e falou, você deu a procuração lá para o Manuel e isso não pode e tal. E aí mostraram um monte de justificativa lá, não sei o que foi a conversa, eu recebo uma ligação do Davi Zay. Na hora que eu vi no telefone, eu falei, o que será que está acontecendo? Era um finalzinho de tarde, o Davi me diz, eu vou estar revogando aquela procuração, tá? Eu falei, Davi, não é comigo que você tem que falar, você tem que falar com o advogado que está cuidando, né? Tirei o corpo ali naquele momento, eu falei, e agora? Aí desligo o telefone, ligo para o Luiz Manuel, eu falei, acabei de receber. Ele falou assim, fala para ele ler o artigo 16 da Lei da Ação Direta de Inconstitucionalidade e depois falar com você. Aí corri na internet, procurei o que era, é irrevogável. Falei, Davi, o advogado pediu para você ver isso. E acabou. Nunca mais falou nisso, e a gente conseguiu a vitória no tribunal e até virou depois uma ação no Ministério Público, porque teve uma contratação com muito dinheiro envolvido de alguns advogados com suposto notório saber jurídico, que de notório não tinha nada, né? E aí eles erraram, inclusive, no recurso para o STF, e o recurso chegou lá, eu lembro até a data, dia 3 de março de 2014, e no dia 4 de março, o despacho denegatório falou, tem erro crasso, no recurso pode voltar para trás. E aí nós tivemos o êxito e Santa Fé acabou ganhando, né? A prefeitura pode ter perdido esses lotes que na verdade nunca deviam ter sido dela, mas para quem quer investir em Santa Fé, lote acabou tendo um valor mais acessível a partir daquele momento. Tanto é que explodiu os loteamentos depois, né? Eu acho que a história diz por si só e mostrou também que as gestões conseguiram e conseguem viver sem isso, né? Nós temos mais de 5.500 municípios no país.
todos vivem sem isso, não tinha sentido só Santa Fé ter o... É que naquela época falava-se que era uma vingança política. Sim, isso aí teve na época, mas assim, ali naquele momento eu já tinha tomado uma decisão de atuar como advogado, né? E desde aquele momento, é lógico que não apareceu, mas desde aquele momento eu já estava fazendo uma advocacia voltada para o direito imobiliário. Né? Então eu tinha loteadoras como cliente que já nem existem mais, que já passaram. Até hoje você tem, né? Hoje ainda tem no escritório, né? alguns empreendimentos que a gente ajuda, né? e dá ali uma consultoria jurídica e isso faz parte. Gente, né? Mas agora eu vou explorar um outro lado do Dr. Manuel. Há uns anos atrás eu recebi na Noroeste uma pessoa muito simples me procurando, dizendo que a sobrinha dele tinha sofrido um acidente em São José do Rio Preto, ficado tetraplégica. Paraplégica. E a seguradora estava se recusando a pagar. Aquilo me comoveu de um tanto, uma menina jovem. 40 e poucos anos ela tinha. Um fato me contou a situação que a pessoa estava passando. E aquilo me sensibilizou, falei, não, daqui que eu vou resolver essa situação. Liguei para a seguradora, que é uma seguradora grande parceira nossa. Falei, olha, por que vocês não estão pagando isso? Falei, Alberto, não é bem assim. É que isso serve para todos que têm seguro, quando envolve responsabilidade civil, ou seja, uma pessoa atropela a outra, tem um acidente, que ela é a causadora do acidente, ela tem que se reconhecer culpado por aquele fato. E a cliente, era uma cliente da seguradora, ela não reconheceu culpa pelo fato. Apesar de estar muito nítido a culpabilidade. Diante desse fato, eu tentei falar com o corretor da pessoa, que falou com o advogado, eu não sei se foi por orientação do corretor ou do advogado. Em resumo, não se assumiu a culpa. Diante disso, só restou a mim a procurar um advogado. E por coincidência, o Dr. Manuel faz seguro com a gente, estava vencendo um seguro dele, e eu falei assim, doutor, tem uma pessoa muito humilde, não tem condição, a situação é essa, eu não quero que o senhor aceite uma ação, eu quero que o senhor aceite uma causa, quero que o senhor lute. Isso me comoveu muito, porque aí vai o lado humano, e você entrou com essa ação. Ajuizamos a ação. Hoje ela é minha amiga, né? E ela passou assim, porque imagina o trauma. Ela era uma mulher no ápice da vida, né? Ali em torno de 40, ela devia estar com 46 anos de idade. Um acidente que é bobo do ponto de vista da tragédia. A segurada, né? Que lamentavelmente é advogada também e devia ter tido uma posição totalmente diferente. Ela invadiu o sinal de pare, né? E depois eu até analisei as circunstâncias dessa invasão. Era um dia 7 horas da manhã e com certeza o sol estava bem de frente com ela. Às vezes é por isso que ela não se julgava culpada, né? Ela não se julgava culpada, ela passou o sinal de pare e era num local que era uma avenida que se transformava em uma única via de mão dupla. Então ela via numa via com canteiro central e tinha uma pequena mudança de rota para acessar a rua. Com uma moto, né? Com uma Honda Bis. Uma Honda Bis. Eu até falo, isso serve porque em Santa Fé está tendo muito acidente. Muito. Porque essas bicicletas elétricas hoje que correm mais do que uma moto é um risco. Ela bateu, Adalberto, tem no laudo da perícia, porque é uma situação que foi para a esfera criminal também, ela bateu no pneu dianteiro do veículo a 40 km por hora. Devagar. Ela bateu muito, muito devagar. Muito devagar. Tanto que ela nem esfolou pele. E com a pancada, talvez o jeito que caiu, fraturou uma vértebra sagrada da coluna cervical dela e ela ficou paraplégica. E essa ação me marcou porque diz que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, né? Mas essa história eu vou contar, porque eu vivenciei ela e me marcou muito, porque o Dr. Manuel, como falou, que é amiga, se tornou amiga. Durante a ação, é uma pessoa muito simples, que eu a conheço somente por fotos que o Dr. Manuel mostrou para mim.
ele foi lá e fez a acessibilidade da casa toda da pessoa. Porque a vida dela mudou muito, isso sem ter saído o resultado da sentença. Isso comoveu ele. Ele falou assim, você me pediu para fazer, tá aqui, estou fazendo. E ele foi mostrar para mim, falei, nossa, eu fiquei tão feliz, porque através da nossa profissão a gente consegue mudar ou melhorar a vida de alguém. E ela passou porque assim, mudou completamente a vida dela, né? E ativa, é lamentável, ela é uma pessoa sozinha, né? Então não tinha marido, não tinha esposa, não tinha filhos, então ela ficou sozinha e presa, né? Porque a cadeira de roda é uma prisão, né? E ela tem que aprender a viver novamente. É lógico que tem várias histórias de superação, pessoa que ficou paraplégica que volta a montar em cavalo, eu vejo filmes aí que acontecem isso, mas ela teve uma dificuldade para se reabilitar. E essa dificuldade veio seguida com uma depressão. Nossa. Né? E aí uma depressão muito profunda, e aí a gente teve que cuidar, porque numa situação dessa, na hora que a pessoa está no trauma, é no WhatsApp às vezes do advogado mesmo que ela vai mandar uma mensagem. Mas aí eu não acho é que nem na o época nem advogado, tinha. né? Aí é o humano, o lado humano também que fala. O ser humano, difícil, né? Não é? E aí um dia, porque ela não tinha condições de se locomover. Eu não tenho escritório em São José do Rio Preto. Então, quando eu tinha que falar com ela, e eu estou até falando no WhatsApp, não, isso é anterior ao WhatsApp, é 2014. Eu tinha que ir na casa dela. Um dia eu cheguei na casa dela e é muito difícil para uma pessoa paraplégica, porque assim, ela não sente a urina, né? Então acaba urinando e aí não percebe que tem que trocar a fralda. Então assim, eu tenho que até falar assim, às vezes até o ambiente muda muito. E aí eu cheguei, era um dia à tarde, um sol numa veneziana que fritava a cama dela. Aí eu falei, não tem condições de uma pessoa dessa, é lógico que ela vai ter um dinheiro para receber, mas ela ficar aqui sem ar-condicionado. Ela estava com uma dificuldade porque a cadeira era uma porta de 70, e aí a porta da casa tem que ter pelo menos 90 para passar. E aí eu saí ali no bairro, era um bairro simples, não lembro o nome do bairro, contratei um pedreiro, organizei já um aparelho de ar-condicionado, coisa básica, mas que ela não tinha. Ela ficou totalmente desassistida, com uma apólice de seguro que na época era um valor significativo, né? Falando em dinheiro de hoje, a gente tem que falar que ultrapassaria a casa de 1 milhão, a verba de RC, de responsabilidade civil e mais o dano material. E na época não era esse o número, mas vamos imaginar o correspondente. A seguradora simplesmente negou. Então nós tivemos que ir na justiça para reverter a situação. E eu avisei o corretor da pessoa, falei, olha, e o advogado? Falei, isso daqui nós não vamos discutir culpa, nós vamos discutir quanto. E o que está na sua apólice não vai ser suficiente, eu tenho certeza. Hoje, para você ter uma noção, eu acabei conhecendo a advogada que causou o dano. Ela chama Doralice, fui no escritório dela um dia, e fui recebido por ela e pelo advogado dela. Elas trabalham junto, Dr. Carmo. E eu disse para ele, falei, a minha busca aqui, eu não tenho raiva, rancor, não tenho nada, né? A minha busca é de resolver o problema. E ela, depois disso, são os traumas que a vida traz, né? Ela me confessou, ela falou, perdi o casamento, hoje ando em carro emprestado pela minha irmã, uma situação delicada. Hoje a dívida de mais de R$1,5 milhão, para você ter uma noção, um cumprimento de sentença correndo, mas a gente não tem êxito porque ela ficou pobre. A advogada está numa situação que talvez hoje pior do que a minha cliente, financeiramente. Né? Que coisa, né? Uma situação bem difícil. E a Marisa, que é a cliente, ela tem assim uma superação. Hoje ela formou uma família bonita. Que legal. Inclusive estou fazendo um processo de adoção para ela. Verdade. A companheira dela passou por uma cirurgia recente, a gente cuidou do acidente. Então, tudo a gente acaba, de algum modo, seguindo com cuidado. O direito é bonito por isso, né? Fica, né? A parte fica. A gente tem que seguir cuidando. Cria-se uma relação. De longo prazo, né? De longo prazo. Aí tem 12, 13 anos já. E tem uma outra ação que eu fiquei sabendo, e isso eu fiquei sabendo por 2 fontes. Uma pelo doutor mesmo e outra por outra fonte. Gente, esse homem ganhou uma ação de uma montadora. E não é de qualquer uma não, hein? Foi da Land Rover. Da Jaguar Land Rover. Jaguar, as duas juntas. Ele ganhou uma ação, numa ação
Uma ação, como eu posso dizer, não foi acidente, foi uma ação diferente que eu nunca vi. Emblemático, assim, do ponto de vista um da case, ocorrência. Né? É o case. Eu não sei se você pode dar detalhes do fato como foi. Não tem problema nenhum, até porque o processo nunca tramitou em sigilo, né? Mas foi uma situação que ela tem 2 estágios. O primeiro estágio é do incidente que aconteceu, um carro 0 km, um carro de luxo, né? E que tem todo uma propaganda, um marketing, que é um carro que pode andar dentro da água e tal. É uma Land Rover, então ela já tem esse aspecto do off-road, né? E ela vinha com essa situação, olha, você pode entrar, você pode fazer travessia até 90 centímetros e tal. E o cliente acabou, aqui na nossa região, que tem lago, foi descer um barco, usou essa capacidade que ele imaginou que o carro teria. Propaganda de venda. A propaganda de venda e o carro simplesmente inundou. Tá brincando? Literalmente inundou. Inundou. E aí me ligou, ó, aconteceu isso e tal. E aí eu, meu Deus do céu, né? Fui analisar a situação. Tinha acontecido em Esmeralda. A primeira coisa que eu falei, ó, a gente precisa registrar essa ocorrência numa ata notarial. Né? Vamos registrar isso, até porque ficou a marca do lago até onde a água chegou, para ver que ele não tinha ultrapassado o limite de 90 centímetros e tal. Fui lá em Rubinéia, porque era o competente, né? Esmeralda pertence a Rubinéia, fizemos a ata notarial e registramos, e imediatamente comunicamos a Euromotors de Rio Preto, então, onde ele tinha comprado o carro. Olha que detalhe, para você que está acompanhando, a ação começa antes. Opa! No preparo. No preparo. Essa é interessante daí. A ação começa no preparo, mas eu vou te dizer por que eu tive esse cuidado, que é o segundo estágio. Né? Aconteceu a situação, e lógico, era uma situação que demanda, às vezes, um profissional que tem uma outra visão, uma visão mais aperfeiçoada do direito. E aí eu ligo então para o Luiz Manuel. Né? Luiz, olha, o cliente passou por essa situação aqui e tal. Ele falou, esses seus clientes, cada hora uma surpresa, né? Alguma coisa assim. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não é porque eu tenho um relógio à prova de água que eu vou pular na piscina com ele. Ué, mas né? Não foi nem um relógio à prova de água. Ele falou, não é porque eu tenho um Rolex à prova de água que eu vou pular na piscina com ele. Aí eu parei e aquilo me deu um choque. Porque o ponto de vista inicial dele é que o meu cliente não tinha razão. Sim. Por colocar um carro de, sei lá, hoje R$1 milhão dentro da água. Né? É lógico que a escolha do veículo foi porque ele tinha aquela característica. Sim. Mas aí eu falei assim, eu posso encontrar um julgador que pensa igual. Sim. Então o cuidado aqui é outro. O cuidado aqui é outro. E a gente tem isso, porque para mim o que é óbvio para você pode não ser para uma outra pessoa. E aí eu falei, eu preciso cuidar de uma maneira diferente. E falei isso para o cliente. Falei, liguei para o advogado lá e me disse isso. Mas ele tem que entender por que eu comprei o carro. E aí a gente foi, então, preparar a ação. E aí nós fizemos a ata notarial, entramos em contato lá com a Euromotors, levamos o carro lá. E eles queriam fazer uma contraprova. Eu nunca tinha visto isso. Ligo de novo para o Luiz Manuel. Falei, estão falando aqui de uma contraprova. É normal, tem que fazer a contraprova. A Euromotors era a distribuidora, era a concessionária. É a concessionária, né? E foi onde ele comprou, onde ele fazia as revisões e tudo mais. E aí eles marcaram, então, num outro dia cedo, também num lago, lá na cidade de Sales, onde uma das pessoas que trabalhavam lá teria um rancho, e nós fizemos, então, o mesmo teste, a mesma coisa que o cliente fez, com toda a equipe de engenharia, tinha umas 10 pessoas lá da concessionária, medindo com treino até onde o carro entrou e tal, e o cliente dirigindo, o carro entrou, tá bom, deu os 90 centímetros na parte de trás. Beleza, pode tirar. Na hora que tirou, parecia um barco saindo da água inundado. Cheio d'água de novo. E aí a gente teve uma contraprova solicitada por eles, que eu novamente registrei numa segunda ata notarial. Entendi. Que eu fui acompanhado de um tabelião, eles não sabiam, o tabelião, né, a paisana, registrando absolutamente tudo. Gente! E aí fomos para o Poder Judiciário, nesse mesmo dia o cliente chegou lá e falou, esse carro não é meu. E depositou a chave. Eu só falei para o tabelião, registra que ele está depositando a chave, e nós fomos embora ali de Uber.
de táxi, melhor dizendo. Fomos embora. E viemos embora e ele nunca mais teve acesso ao veículo. A ação tramitou, acho que durante uns 5 anos, ganhamos em todas as instâncias. Cara, eu vou... Assim, e assim, e uma briga. Não, uma Jaguar e uma Land Rover. Uma briga. Contrataram os melhores advogados que tinha em Rio Preto, São Paulo, foram em Brasília. Tudo que você possa imaginar do sistema recursal inteiro existente no Código, eles usaram. E perderam em cada via. Gente, Mas sabe o que acontece? O direito é razão. Porque eles foram chamar em acordo e não quiseram, né? O que ganhou foi a razão. Foi a razão. A razão. Então, teve uma perícia técnica no veículo, verificou o problema existente. O veículo saiu sem uma tampa de proteção que tinha que ficar no compartimento do step. Então, na hora que entrava, o step era para o lado de fora do veículo, a água entrava num tubo de 100. Né? Então, assim, era um bocal que ele serve para saída de ar na hora que fecha as portas do veículo. Ah, entendi. Entendeu? E então ele tem que ser um dispositivo que faz o movimento de abertura e volta. E lacra. E lacra. Então ele só serviria para fazer o movimento de saída de ar, não permitindo que nada voltasse, que é o sistema. Gente, o Dr. Manuel não é brinquedo não, ganhou da Jaguar e da Land Rover, mas ganhou. Emblemático. Mas tem um outro caso também emblemático. Eu acho que esse você tem muito orgulho dele. Pode ser que eu esteja errado. Mas é um que você mudou o entendimento do tribunal. E agora eu quero falar para você que tem carro elétrico. Que tem carro elétrico envolvendo, e hoje está se crescendo muito, hoje, né? Hoje tomou conta do mercado, tomou conta, mas teve um dano a um veículo durante um processo de carregamento que foi recusado o pagamento pela seguradora, Pela seguradora em si. Me conta essa história aí, ué. Essa história, ela é até recente, porque o processo terminou o ano passado e ele foi um processo curto, bem assim dizendo. Ele foi um processo que começou em 2024. O cliente comprou um veículo elétrico, 100% elétrico, ele não era híbrido, era 100% elétrico, um Volvo. Atenção, pessoal, você que tem carro 100% elétrico, esse é um Volvo, hein? Um Volvo 100% elétrico e estava carregando na frente da casa. A casa estava em reforma, então não estava na garagem, estava na lateral do veículo, no carregador próprio do veículo, e teve uma tempestade naquela madrugada em Santa Fé, no início da manhã, e uma tempestade que foi inclusive registrada pelas câmeras do condomínio, e um raio caiu próximo ao veículo. Próximo ao veículo. Próximo ao veículo. E próximo ao veículo porque, por exemplo, a fiação do poste da frente teve que ser toda trocada do condomínio. Então, possivelmente caiu assim a poucos metros ou até mesmo no veículo. Não dá para precisar porque a câmera pega só flash, um clarão, né? E ela apaga, porque a energia da residência caiu também. E o veículo tinha sido comprado há 40 dias antes. Então, primeira coisa, não sabe o que aconteceu com o veículo. O veículo simplesmente relava no botão Start-Stop ali e ele não acendia. O veículo praticamente queimou. Vamos imaginar que seja um equipamento, um eletrodoméstico, ele queimou, né? O tamanho do dano não se sabia. Aí o cliente me ligou, e aí, o que eu faço? Falei, tá na garantia, manda o veículo para garantia. Mandou para a TOR em São José do Rio Preto, acho que é TOR. O veículo ficou lá, era um final de ano de recesso, ficou lá até o mês de fevereiro. Nossa. Aí, a gente precisa mandar para Ribeirão, porque aqui não consegue identificar. Mandou para Ribeirão, e aí veio a situação, o laudo lá da concessionária, olha, isso aqui não é um problema de fabricação, isso aqui aconteceu uma descarga elétrica. E de fato tinha acontecido. Não se discutia. Não se discutia. É lógico que ele enviou isso para garantia e não qualquer deve um faria isso, né? Meu carro deu problema, meu carro queimou. Sim, né? Sim. Então, às vezes era uma coisa muito simples, às vezes uma coisa muito complexa. E aí veio um orçamento que custava quase o veículo. Então, falei, meu Deus do céu. Falei, tem seguro? Tem. Deixa eu ver a pólice. Aí li a pólice, tinha lá cobertura de raios e explosão e tudo mais. E aí acionamos então a seguradora. E aí eu acompanhei o sinistro, que é um outro detalhe, porque da mesma forma que tem corretor e corretora, advogado e advogado, se não conduzir o procedimento com cuidado, uma palavra mal colocada gera uma negativa. Desde a abertura do sinistro. Então tem que saber fazer a redação.
E a redação ficou bem feita, né? Eu não acompanhei de perto, não era sua corretora, lamentavelmente, mas não acompanhei de perto e veio a negativa. E a negativa veio assim, era até engraçada. O condutor do veículo, no momento do acidente, não tomou as cautelas devidas. Mas estava parado eu falei, o carro. Meu Deus do céu. Primeiro que não teve acidente, não tinha condutor. Eu falei, essa não está ganha. A ação está ganha. Né? Tranquilo, vamos ajuizar a ação. Ajuizei a ação para cobrar o dano material. O cliente que tem condição mandou arrumar o veículo e aí eu entrei cobrando o valor da nota. Olha, gastou isso aqui para arrumar o veículo. E aí eu fui surpreendido com um laudo no meio do processo, um laudo robusto de umas 30 páginas. Mas eu li o laudo e assim, para mim era tão nítido que o meu cliente tinha razão que eu não imaginava que havia uma sentença de procedência logo na sequência. E veio e um juiz julgou improcedente o pedido e no final ele usa um termo que o perito do laudo colocou, que água e energia não se combinam. Essa expressão, água e energia não se combinam. Eu falei, meu Deus do céu. Na hora que eu vi a sentença, eu falei, como é que eu falo para o cliente uma situação dessa? Porque é muito ruim do ponto de vista profissional se anunciar uma derrota. Eu não gosto de anunciar derrota, apesar que a gente perde. Né? A gente perde, mas ainda eu tinha condições de reverter ali. Eu falei, não, eu preciso fazer o recurso. E aí eu estudei o processo, Adalberto, te confesso, de ponta a ponta. E tinha um detalhe no laudo. E eu me apeguei muito nesse detalhe, porque quando você perde, você se apega em qualquer coisa que pode ajudar. Não, essa aí tudo bem, mas o que me apegou lá, ele falava assim, esse laudo, sem outras provas no processo, não pode servir como prova. Falei, então, primeira coisa, o juiz baseou a sentença no laudo, e o próprio perito falou que o laudo não é prova. Né? Então, não existe prova do que ele está falando. Mas mesmo considerando que isso seja uma verdade, né? Onde já se viu falar que a água e a energia não se combinam? Porque a água é o principal condutor, né, de eletricidade. Então, assim, é lógico que sem os aparatos vai acontecer um choque. Mas um veículo Volvo que vale né, tem um valor significativo. Então, assim, com certeza tem todo um sistema de proteção, de descarga elétrica e tudo mais. Hein? E aí eu fui aprofundando. E estou indo numa viagem no final do ano para São Paulo. Aqui a gente não vê... Agora está tendo bastante, né? Mas posto ali de São Carlos para frente, todos têm estação estação de carregamento. Só um detalhe. O veículo ele queimou enquanto ele estava no processo de carregamento. Ali no totem, vamos dizer assim. Exatamente. E deu uma chuva. Deu uma tempestade no dia. E aí aconteceu esse dano elétrico. Possivelmente um dano elétrico. Na verdade... E aí o juiz falou assim, água e óleo... Água e energia não se combinam. Opa, você falou, peraí, mas estava carregando... Espera um pouquinho. Qual que é o problema carregar no tempo? Sim. Né? Porque foi onde eu vi. Eu falei assim, todo carregador que eu vejo está na rua, exposto no tempo. Então não existe uma obrigatoriedade que o proprietário do veículo tenha que carregar debaixo de uma cobertura, dentro de uma garagem na residência. Não, você vai num posto de gasolina para carregar, tá a céu aberto. Aqui na via solar tem lá um carregador na frente, lá a céu aberto na calçada. Então, né, eu não via sentido naquilo. E aí eu vim conduzindo então o processo dessa forma. Vim conduzir o processo dessa forma e no dia que eu fiz sustentação oral, muito breve, eu falei assim, olha, a gente tem que mudar todo o sistema elétrico do país. Porque eu estou aqui olhando para a rua aqui no meu escritório e estou vendo lá tudo cabo desencapado que conduz energia. Então está todo mundo... Isso para 3 desembargadores. Para 3, a Câmara composta por 3 naquele primeiro momento. Então... E o relator foi contra. Contra. Então, mas eu não sabia do voto ainda. Você não sabia? O voto é anunciado depois. Não sabia. Então, se eu considerar que o juiz está certo, a gente tem que mudar, porque todos esses cabos expostos aqui não combinam. O juiz falou que água e energia não combinam. E eu não conheço nenhuma rede pública que o cabo é totalmente encapado. Tudo cabo de aço, eu não sei nem qual que é o material, mas é tudo desencapado. E aí veio anúncio do voto contra, mantendo a sentença e com advertência, inclusive. Eu falei, meu Deus do céu. Aí um que ouviu a ostentação oral falou, olha, eu vou pedir vista do processo, né? Vou pedir vista do processo para avaliar aqui o que está sendo discutido. Eu falei, ufa, ganhei aqui um fôlego, né? Mas saí ainda de cabeça mais baixa, porque voto relator... contra, né?
Então, assim, a posição de um já estava tomada. Bom, aí eu vou fazer o trabalho, que é quem não conhece do direito, mas aí existe um trabalho de bastidor. Né? Você tem que despachar com cada julgador, olha, a situação aqui é essa, manda lá um memorial, que é um resumo do processo. E aí eu fui despachar e, para minha surpresa... Isso em São Paulo? Isso em São Paulo. Hoje tudo virtual. Hoje tudo virtual. Depois da pandemia... Tudo virtual. Antes da pandemia não existia isso, era tudo no balcão mesmo, né? Você tinha que ir lá, marcar a audiência e tal. Hoje ficou bem mais fácil. Não é tão gostoso, né? Do jeito antigo é mais gostoso, mas ficou mais fácil. E aí eu estou despachando, aí um que ia julgar e falou, olha, eu analisei atentamente, eu acho que você pode ficar meio que tranquilo para a situação, porque eu vou abrir uma divergência. Ele anunciou ali que abriria uma divergência. Falou, eu estudei carro elétrico, tenho estudado os carros chineses, carros europeus, tal, e me contou ali. E aí veio esse acórdão, inclusive, aí volta para uma nova sessão de julgamento. Na nova sessão de julgamento, ele anuncia o voto divergente. E aí tem uma regra de julgamento estendido agora, que é novo, quando tem a divergência, abre o julgamento porque eu preciso sair com pelo menos 3 votos. Então, antes ficava 2-1, acabou na regra antiga. Agora, o julgamento é estendido. E aí, outros 2 que não participaram são convocados para participar. Começa com 3, se for 3-0, ok. Senão... Se for 1-1, mais 2. Mais 2. E aí, marca uma nova sessão e aí, no final das contas, ficou 4-1. O engraçado, eu nem contei... Né? Você reverteu de 1-0 para 4-1. 4-1. E aí, no final, o presidente, que foi o último a votar, ele tinha feito uma brincadeira no final do primeiro julgamento. Depois do pedido de vista, ele falou assim, comprar essas buchas dá nisso. Ele verbalizou aquilo. E eu, naquele momento, eu dei risada. Eu falei, e não adianta falar para o senhor que o senhor não tem razão, porque realmente é uma bucha. Né? Para mim ainda especialmente morando aqui no interior, é uma realidade diferente do que de grande centro, que deve ter hoje uma disponibilidade maior de carregadores. Enfim, e aí no final ele falou assim, olha, eu acompanhei atentamente esse julgamento, né? E de fato, depois que o advogado fez a sustentação oral, a gente acaba... conduzindo com mais atenção. E aonde eu vou aqui em São Paulo, todo lugar que tem carregador está no céu aberto. Então, o juiz está errado ao falar que água e energia não se combinam, porque, lógico que existe toda uma situação de proteção e teve uma falha e o seguro tem que pagar. E aí ganhamos por 4-1. E ele falou, e finalmente... eu indico este acórdão para a jurisprudência do tribunal. Virou jurisprudência? Virou jurisprudência nova do tribunal. Ele é um leading case de carro elétrico. Que legal! Leading case recente. Eu acho que o julgamento agora é de 2025, meio de 2025. Isso para você, quanto advogado, é uma satisfação muito grande, não é não? 2, né? Ganhar e receber o honorário. 2 satisfações. O cliente então ficou satisfeito. E ele não sabia do recurso. Inclusive, para recorrer, tem que fazer o pagamento do preparo. Eu fiz o pagamento pelo escritório porque eu não queria anunciar a derrota naquele momento. Porque eu acreditava que ia reverter e às vezes fica um pensamento negativo ali e acaba ficando ruim para o processo. Eu fiz isso porque acreditava e foi muito bom o resultado. Foi muito bom mesmo o resultado. Gente, tá vendo que o Dr. Manuel tem muita história para contar. A Jornada Segura tem muita história para contar. E, doutor, assim, já caminhando para a finalização, né? Tem algum outro caso, alguma outra vivência na política, alguma coisa que o doutor, que marcou, que o doutor gostaria de mencionar? Olha, eu tenho um caso, e ele é um caso que não teve muita repercussão, até pelo cuidado que às vezes a gente tem que ter, porque está envolvendo sentimentos, envolve família e tudo mais, né? Em 2013 para 2014, eu sempre envolvido com essas situações de injustiça, de perseguição política, porque eu vivi, e quem viveu sente de uma maneira muito diferente a dor de quem está passando por uma situação idêntica, né? E a gente se compadece. E aí eu fui procurado um dia, né, por um colega advogado. Colega advogado. E ele trabalhava com um dos advogados que teve mais renome aqui em Santa Fé, que é o Dr. Edson Reale. Foi deputado, inclusive. Foi deputado, inclusive. Né? Foi candidato a prefeito, candidato a deputado. Candidato não, deputado pelo estado de São Paulo.
e o Dr. Otair Vogás trabalhava com ele. Hoje tem escritório próprio. E aí chega uma demanda, inclusive capitaneada ali pelo Rodrigo João, que a gente tinha uma parceria no escritório, e aí o Rodrigo me traz, a mulher do Otair está passando por uma situação, é uma perseguição, mudou o prefeito lá, ela era secretária da educação, voltou ela para o cargo de origem, ela tinha mais de 15 anos de... Que cidade? De Santa Clara do Oeste. Clara. Tinha mais de 15 anos de atividade em cargo de confiança, e só como secretária da educação ela tinha mais de 10. Eu falei, mas isso é inconstitucional. Né, isso é inconstitucional. Ele falou, então, mas ele trabalha com o Dr. Edson Reale e o Dr. Edson falou que ele não ganha ação. Falei, deixa eu analisar o caso. Peguei a lei orgânica do município. Tem uma facilidade, né? Estudei a lei orgânica e falei, ele ganha por isso aqui, ó. Que fala, não tem uma previsão expressa nesse sentido, e fala que os casos omissos são tratados pela Constituição do Estado de São Paulo. E a Constituição do Estado de São Paulo, no artigo 133, fala que você incorpora 10% ao ano até o limite de 100%. Sim. Então, ela tem mais de 10 anos, ela incorporou o salário. Tem 15 anos, pronto. Tinha 15 anos. E aí eu falei, onde que não ganha? Vamos ganhar ação. Aí eis que traz o Dr. Otair e eu conto isso. Eu falei, vai ganhar ação. Aí ele já entra em choro, né? Verdadeiramente. Chorou. E aí, então, ele falou, só que minha mulher, ela não tem condição de falar sobre isso aqui. Ela está em depressão. Mudou completamente a situação da vida, né? Triste, Você né? Imagina, vamos colocar em números aqui. A pessoa ganha 10 mil, passa a ganhar 2 mil no dia seguinte. Mudou a realidade dela. E sem contar que o aspecto financeiro é um. O segundo é a perseguição, né? Sim. Começou a marginalizar ela dentro da prefeitura, judiar mesmo, né? E aí eu falei, isso aqui não pode. E aí ajuizei a ação. Perdi em primeira instância. Perdi aqui em primeira instância. Perdi em primeira instância. E aí, naquele tempo, era diferente, né? Fiz um belo de um recurso para reverter a decisão do juiz aqui de primeira instância. E aí foi para o tribunal, marcou audiência, até fui com um colega advogado, e esse colega pegou uma carona comigo. E aí eu contei para ele o caso que eu estava em defesa. Ele falou, você não ganha esse caso nunca. Né? Falei, meu Deus do céu, você gosta de uns casos bem difíceis. Não ganha esse caso nunca, tal. Eu falei, não, vou ganhar o caso. Inclusive, eu estudei profundamente a jurisprudência da Câmara e o relator, ele chama Danilo Paniza, e ele julgou um caso semelhante. E ele tem um acorde, ele tem um caso semelhante. Eu vou, inclusive, na tribuna pedir para ele olhar, porque o caso é praticamente igual. E eu fui com a certeza e saí com a vitória do tribunal. Não acredito. Reverti a decisão. Na hora ele falou, e ainda o relator, na hora que eu falei, ele falou, muito bem lembrado, eu lembro desse caso, realmente era uma perseguição política. Ele falou, é idêntico, deixou eu olhar. E ele falou, mas eu já tinha dado o voto aqui, o voto é para reverter. E a gente reverteu, mudou, lógico, depois que restabeleceu o salário, ela recebeu uma indenização significativa também. Demora, porque vira precatório, né? Toda uma situação grave, mas é um caso que me marcou muito, porque é um caso que se assemelha ao meu em termos de perseguição. Ah, você sentiu. E que eu tive condições de atuar de forma desacreditada, né? Porque advogados mais antigos, né, apostavam Sim. que aquilo não tinha solução, e a gente conseguiu reverter e dar um novo norte para a vida dessa pessoa. Gente, tá vendo? Uma aula de direito aqui, ó. Uma aula de direito com o Dr. Manuel. Mas antes de continuar, eu quero falar de quem torna possível esse podcast, que é a Noroeste Seguros aqui, ó. Quem paga a conta. Sempre tem, né? São 30 anos de experiência cuidando da proteção das pessoas, das empresas, com atendimento humanizado e um time de especialista. Você que já é nosso cliente, você sabe como é que funciona, que é 24 horas full time no ar. O nosso contato por WhatsApp está aqui na tela, ó. Vai estar aqui, ou vai estar aqui, vai estar aqui. Siga a gente no Instagram, @Noroeste Seguros. Lá você vai encontrar os cortes desse programa. Os cortes desse programa é muito legal. Todos os cortes estarão lá. E no canal do YouTube Jornada Segura, você vai encontrar o episódio completo. Então o episódio completo vai estar lá, Jornada Segura. E todos os demais cortes. E não esqueça, se inscreva no nosso canal Jornada Segura.
curta nossos posts e ative o sininho lá para não perder nenhum episódio. Valeu, pessoal, siga lá. Doutor Manuel. Antes de concluir, tem um caso que eu até imaginei, porque todas essas perguntas aí vieram de surpresa. É importante até quem está assistindo saber. Eu até perguntei aí, Adalberto, tem um passo a passo? Não, você vai saber na hora. E de fato ele não me passou nenhuma das perguntas que aconteceram aqui. E tem uma que eu achei que ele fosse perguntar. E o do meu Jetta? Nossa! Isso é verdade, meu Deus do céu. Ele deu um caso também. Tem um caso como segurado. Como segurado, bateu lá no loteamento do doutor... voltando ali do loteamento acho que foi Ana Júlia. Foi, né? Ana Júlia. Mas antes disso, né, eu tive um acidente com o meu veículo. Foi verdade. O Adalberto, e ele está falando aí, eu lembrei por isso, né, da assistência 24 horas. Era por volta de 2 horas da manhã. Eu estava aqui na rodovia Euclides da Cunha, fui desviar, acho que de um... Eu não lembro o animal, parece que era um tamanduá, estava chovendo, escorregou e bateu. Foi uma batida simples, não aconteceu nada de forma grave. Tinha sido meu primeiro carro 0 km que eu tinha comprado. Era uma máquina. Era uma máquina e aí o carro, eu mandei lá para a concessionária em Rio Preto, arrumou o carro, eu peguei o carro em Rio Preto, liguei para o Adalberto, estou pegando o carro de volta, assim, assado. Eu vim de Rio Preto e parei na frente da Noroeste, ainda na rua 16. Adalberto, tem uma notícia ruim para te dar, vem cá. Vamos entrar no carro comigo. Vamos dar uma volta. Aí nós saímos, demos uma volta aqui pela rodovia, voltamos. Eu falei, eu tô sentindo o carro tremer. Eu tô sentindo o carro tremer. E o Adalberto deve ter falado assim, esse cara é um cliente chato. Eu tenho certeza. Eu quase falei igual aquele desembargador, vai comprar essas buchas também. Bem isso. E aí o Adalberto falou, eu não sinto nada. E aí eu continuei rodando. Não nada, era uma máquina. Era uma máquina. E eu continuei andando com o carro até que um certo dia o pino de centro dele, ele foi mal instalado, não sei qual que foi a situação. Pino de centro correu risco de vida. O pino soltou e o carro derivou e pegou no meio-fio, né, na guia sarjeta, e aí voltou lá para a concessionária. Eu falei, eu não quero mais esse carro, né? Eu perdi a confiança no carro. Arrumei o carro e logo na sequência vendi, troquei por um outro Jetta, porque eu acreditava naquilo. Aí, passado mais de anos dessa situação, isso é um recall, né? Um dia à noite o Adalberto me liga e falou, eu tenho que me penitenciar com você. Foi verdade. Eu acabei de ver no intervalo do Jornal Nacional o recall do Jetta, do seu modelo, por conta do teu acidente. E aí a Volks parou para estudar o caso e de fato reconheceu que houve uma falha ao instalar de novo o parafuso central do veículo e o carro saiu do reparo com problema. Mas a gente tem que ser inquieto como profissional. Você não pode, né? Você não pode aceitar aquilo, né? Eu aceitei. Para te falar a minha verdade, eu até na época eu falei, vou ajuizar, mas nunca juizei ação, porque para mim eu acho que assim, aquela notícia e o teu veredito, né, de ligar e falar assim, Manuel, realmente, você tinha razão, eu não confiava que era tudo aquilo, mas eu acabei de ver no intervalo aqui do Jornal Nacional. Só quem dirigiu o carro sentia. Sentia, era muito mínimo mesmo, e isso aconteceu. Mas, gente, o legal do Jornada Segura é isso, senão tem surpresa, né? Pois é. Vamos bate-bola aqui, pouquíssimas palavras para a gente finalizar. Uma qualidade indispensável para um político. Nossa, é bate-bola, né? Pegou de surpresa. Eu acho que ele tem que ser comprometido com o cidadão. Tá certo, Comprometido com o cidadão. Acho que essa é a qualidade define tudo. Essencial. Se ele é comprometido com o cidadão, independente de ser eleitor dele ou não, ele vai fazer um bom mandato, ele vai ter uma boa gestão. Uma qualidade indispensável para o advogado. Buscar a razão. Qual legado você espera deixar para Santa Fé do Sul, para as futuras gerações? Já até que está aí, já é um grande legado, mas... Eu espero que Santa Fé se destaque no cenário nacional. Eu ainda espero ver e viver a cidade usufruindo, as pessoas de fato terem renda do potencial turístico que a gente tem. Eu ando muito e é muito difícil encontrar uma cidade com a qualidade de vida, com a paisagem exuberante que nós temos, uma paisagem contemplativa, esse lago que é uma maravilha e, no meu sentimento, ele é muito subexplorado ainda. Doutor, e a última para finalizar. Doutor Manuel Tobal ainda sonha ser
prefeito de Santa Fé do Sul? Não mais, Adalberto, não mais. Hoje o que eu sonho é na preservação da minha família, dos meus filhos, a Luísa que está aqui acompanhando do início ao fim, acho que até cochilou um pouquinho, o papai falou bastante, né? Mas não tenho mais qualquer sonho político, não mais. Gente, quero agradecer a você por esse tempo, por ter compartilhado com a nossa audiência esse bate-papo. E, pessoal, quero agradecer, Dr. Manuel, muito obrigado. Eu que tenho para agradecer a você, Adalberto, a Sandra, toda a equipe da Noroeste, eu que sou cliente e amigo e já usei muito o serviço de vocês. Muito obrigado por tudo, por todo o amparo em todas as ligações de emergência que fez para mim e que fez para todos os segurados que necessitaram com certeza. Parabéns pela sua equipe, parabéns pela sua trajetória e parabéns pela sua empresa. Muito obrigado, pessoal. Jornada Segura, até a próxima. Um grande abraço a todos.